Olá, pessoal. Vamos voltando então para o nosso curso de Direito Empresarial. Vamos começar o estudo sobre a sociedade limitada, que está disciplinada no Código Civil entre os artigos 1052 a 1087. Neste módulo, nesta primeira parte de sociedade limitada, nós vamos estudar as suas principais características, suas cotas, como que se dá a sua administração e o seu conselho fiscal. Muito bem, pessoal. Como características principais da sociedade limitada, nós podemos elencar duas: a contratualidade e a limitação da responsabilidade dos sócios. O que significa isso? Significa que, quando a gente fala de contratualidade, nós temos que ter em mente que a sociedade limitada ela é formada por um contrato que é celebrado entre as partes, e essas partes são quem? Os sócios que irão fazer parte do quadro social desta sociedade empresária na forma de limitada. E a segunda característica principal da sociedade limitada é a limitação da responsabilidade dos sócios, ou seja, por obrigações perante terceiros, os sócios responderão apenas no valor das suas cotas sociais. Mas cada uma dessas duas características nós iremos ver com mais calma ao longo do nosso estudo. A título de curiosidade que eu trago para vocês aqui é que a limitada ela não surgiu no Código Civil, nem no Código Civil de 2002 e nem no Código Civil de 1916. A limitada surgiu de uma legislação própria, o Decreto 3708 de 1919. E à época ele era conhecido como Lei das Limitadas, ou ainda Sociedades por Cotas de Responsabilidade. Então, a título de história, a título de curiosidade, para você complementar aí a sua prova dissertativa, trago essa informação aqui sobre a primeira legislação que surgiu no nosso ordenamento jurídico com o intuito de disciplinar a sociedade limitada. Então, vamos estudar agora os artigos mais importantes que estão no Código Civil, como eu elenquei para vocês no início do nosso módulo. A limitada, pessoal, como eu disse para vocês, ela é formada por um contrato social. Esse contrato social, ele vai disciplinar qual é a vontade das partes, qual é a vontade dos sócios para o exercício dessa atividade empresarial sob a forma de limitada. Por isso que nós temos nesse contrato a figura da affectio societatis, figura essa que a gente já estudou nos módulos anteriores. Então, vale a pena você dar uma relembradinha aí. Então, vamos lá, artigo 1052. Aqui no artigo 1052 do Código Civil, pessoal, a gente consegue vislumbrar a característica da limitação da responsabilidade do sócio perante as obrigações sociais. Então, nós temos que, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Muito bem, para facilitar a sua compreensão, vamos aí dividir em duas partes esse artigo 1052. Primeiro, vamos estudá-lo até a palavra cotas e depois vamos estudá-lo até a palavra social, tá? Muito bem, pessoal, vamos então estudar a primeira parte aqui do artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Características da limitação da responsabilidade social. Significa que perante terceiros, o sócio responderá de acordo com o valor do capital social que ele adquiriu, que ele contribuiu para formar. Ele responderá de acordo com o valor total das cotas que ele adquiriu, que ele subscreveu e que ele integralizou. Só que aqui, quando a gente fala da segunda parte deste artigo 1052, nós temos que todos os sócios responderão de forma solidária, solidariamente, pela integralização do capital social.
Significa aqui, pessoal, que todos os sócios, de maneira unida, de forma conjunta, responderão pela integralização do capital social. E o que é isso? O pagamento efetivo do capital social. Então, nós temos aí a diferença entre subscrição e a diferença entre integralização. Subscrição de cotas, pessoal, é quando o sócio ele escolhe determinada quantia de cotas que ele se compromete a pagar, a comprar, a ter para fazer parte do quadro social da empresa. Então, o sócio ele subscreve X número de cotas para, após a sua integralização, após o pagamento do valor desses X números de cotas que ele tenha, ele possa então figurar como sócio e ser detentor da parcela X ou Y da quantidade total do patrimônio da empresa, do capital social. Muito bem. Vamos então continuar o nosso estudo e vamos ver qual é a legislação aplicável para a sociedade limitada. E essa legislação aplicável está aqui evidenciada no artigo 1053 do Código Civil. Essa legislação, pessoal, nada mais é do que o próprio Código Civil, nada mais é do que o capítulo próprio destinado na lei, no próprio Código, que vai tratar da sociedade limitada, tá? Mas, porém, se este capítulo próprio que trata da limitada não trouxer determinadas regras que poderiam ser aplicadas no caso concreto, se ele não conseguir resolver eventuais omissões, pessoal, o que vai acontecer? Essas omissões poderão ser sanadas pelo uso da legislação também do Código Civil, mas que trata então da sociedade simples, tá? O parágrafo único do 1053, ele traz uma ressalva aí. Essa ressalva, pessoal, é o poder de escolha que os sócios têm de colocarem a lei da sociedade anônima como uma norma que vai disciplinar essa sociedade limitada. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, pessoal, é que os sócios, quando eles estiverem confeccionando esse contrato social que vai disciplinar as regras da limitada, eles poderão atribuir as regras, as direções, as diretrizes dessa limitada pelas normas que regem a sociedade anônima. Então, aqui nós temos a regência supletiva da lei da SA perante o Código Civil. Muito bem, artigo 1054. O artigo 1054, pessoal, ele nos traz qual é o conteúdo que deve conter neste ato constitutivo, neste contrato social. O artigo 1054, ele traz para a gente tudo que deverá conter neste contrato, tá? E o que é isso? Quem são as partes? Qual é o endereço da empresa? Qual é o objeto dessa empresa? Qual é o valor das cotas? Qual é a quantidade das cotas? Quem vai ser o administrador? Quem não vai ser? E quais são as outras regras que os sócios escolherão para reger essa limitada? Então, nós temos aqui no artigo 1054 que o contrato mencionará, no que couber, as indicações do 997 e, se for o caso, a firma social. Pessoal, tudo aquilo que eu falei para vocês agora há pouquinho está disciplinado no 997 e a gente já estudou isso, vale a pena vocês voltarem também. E aqui ele faz essa ressalva de que, se for o caso, a limitada pode atribuir aí a denominação, o nome empresarial sobre a espécie de firma social. O que é isso, pessoal? Lembra lá na aula de nome empresarial que a limitada pode escolher entre denominação e firma social. Então, aqui
O artigo 1054 já nos traz aí essa ideia, já nos traz aí essa menção sobre as regras de nome empresarial para as sociedades de responsabilidade limitada. Vale a pena dar uma olhadinha também na aula específica de nome empresarial. Cotas sociais. Vamos ver então os aspectos mais importantes das cotas sociais. Artigos 1055 a 1059 do Código Civil. Pessoal, o capital social da sociedade limitada, ele é dividido em cotas sociais, tá? Essas cotas estão disciplinadas, como eu falei para vocês, entre o 1055 e o 1059. O 1055 diz que o capital social divide-se em cotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Então, o caput do 1055 do Código Civil, ele nos diz justamente isso, que a formação do capital social, ela é feita e dividida em cotas sociais que poderão ser iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Significa que um sócio pode ter 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 99% das cotas sociais. Opa, professora, por que você falou 99% e não falou 100%? Porque não se admite no nosso ordenamento jurídico, como a gente já viu, a sociedade de um sócio só, tá? Então, mesmo se tratando de sociedade limitada, nós temos aí o dever de pluralidade dos sócios. Então, o sócio pode ser detentor de 99% do valor total, da quantia total das cotas sociais, e um outro sócio pode ser aí detentor, vai ser detentor, então, desse 1% que falta para completar esse 100% do capital social. Parágrafo 1º. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Pessoal, lembra no comecinho do tópico, no comecinho do módulo que eu falei para vocês que os sócios responderão de forma conjunta pela integralização, pelo pagamento total, pela quitação total desse capital social, dessa quantidade de cotas que conjuntamente eles adquiriram para poderem ser sócios dessa limitada? Então, aqui, pessoal, significa que pelo valor dos bens que foram trazidos para a sociedade no intuito de formar esse capital social, os sócios responderão pelo prazo de 5 anos desde o registro. Vamos falar de registro um pouquinho. Vamos lembrar, sobre registro, vale a pena lembrar que, enquanto a sociedade não estiver com o registro devidamente feito na junta comercial, essa sociedade aí não terá personalidade jurídica e, portanto, ela será uma sociedade irregular. Nós também já conversamos sobre isso. Então, pessoal, pelo prazo de 5 anos, os sócios responderão de forma solidária pela estimação dos bens que fizeram parte deste capital social. Parágrafo 2º. É vedada a contribuição que consista em prestação de serviço. Vamos voltar um pouquinho para o parágrafo 1º para que vocês consigam entender esse parágrafo 2º. Olha só, aqui está dizendo o seguinte, que pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem os sócios solidariamente. Vamos ficar aqui com a parte que está nos evidenciando aqui bens conferidos. Pessoal, para que os sócios constituam a sua sociedade empresária de forma limitada, para que eles formem aí o capital social, eles vão necessitar de reunir bens, tá? Essa reunião, esse conjunto de bens que vai formar o capital social dessa empresa, poderá ser de qualquer espécie admitida em lei, desde que essa espécie admitida em lei não seja
prestação de serviço. Opa, pegadinha aqui para a sua prova, seja ela qual for. Uma sociedade, o capital social de uma limitada pode ser constituído por serviços, ou seja, um sócio pode contribuir com imóveis, com carros, com motos, com bens móveis, outros bens móveis, do tipo equipamentos, e o outro contribuir para a formação desse mesmo capital social apenas com seus serviços? Não, não pode para a limitada, jamais. Prestação de serviço no intuito de contribuir para a formação do capital social, não, jamais, pessoal. Não, então não esqueçam, nós nunca, nunca, nunca poderemos aí colocar serviços para a formação do capital social de uma sociedade limitada. Isso cai na sua prova e cai de uma forma assim gritante, absurda. Cai mesmo, vale a pena aí conferir uma maior atenção para esse parágrafo segundo do 1055, tá? Que fala justamente sobre a formação das cotas sociais. 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. Pessoal, o 1057 ele trata aqui da cessão de cotas entre os sócios, ou seja, entre pessoas que fazem parte do mesmo quadro social dessa limitada. Se o contrato não disciplinar nenhuma regra especial sobre essa forma de cessão, como essa cessão deverá ocorrer, o sócio poderá, de forma total ou parcial, ceder as suas cotas para um outro sócio, independentemente de audiência dos outros, independentemente de oitiva dos outros sócios, ou ainda pessoa estranha ao quadro social, tá? Desde que não haja aí oposição de todos os titulares em conjunto que tenham aí um quarto do capital social. Então, se não houver manifestação negativa de todos os sócios que têm um quarto do capital social, esse sócio poderá aí ceder de forma total ou parcial as suas cotas sociais para quem seja sócio ou não. É essa a regra que está tratada no 1057. Então, cessão de cotas. Parágrafo único. A cessão terá eficácia contra a sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. Pessoal, toda documentação que trate da movimentação da sociedade empresária, ela deve ser levada a registro. Falei isso com vocês quando a gente tratou de registro de empresa. Então, pessoal, a cessão não foge dessa regra. A documentação que vai aí confirmar, que vai comprovar essa cessão das cotas, também deverá ser levada a registro, tá? Logicamente, depois de ter sido subscrita essa cessão pelos sócios que anuíram com esse negócio. Artigo 1058. Não integralizada a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Então, vamos analisar com calma o que trata o 1058. Pessoal, o 1058 ele trata da figura do sócio remisso. O sócio remisso é aquele que subscreveu as cotas sociais, mas não fez a sua integralização. Ele escolheu a quantidade de cotas que ele queria, ele se comprometeu com aquela quantidade de cotas, mas não fez o seu efetivo pagamento. Acontecendo isso, o sócio não integralizando as suas cotas sociais, essas cotas poderão ser tiradas deste sócio, poderão então ser transferidas para terceiro ou
para outros sócios. Os sócios poderão tomá-las desse sócio remisso, tá? Logicamente, então, que este sócio que não integralizou o remisso, ele será excluído do quadro social e será a ele devolvido aquilo que ele pagou, a quantia que ele integralizou, tirando aí os juros de mora e as demais prestações e despesas que foram estabelecidas no contrato social. Sobre cotas sociais, essas eram as considerações mais importantes. Vamos continuar vendo a administração da sociedade limitada. A administração da limitada, pessoal, está disciplinada entre os artigos 1060 a 1065 do Código Civil. E já adianto para vocês que essa administração poderá ser feita por uma ou mais pessoas. E esta ou estas pessoas deverão estar designadas no contrato social da limitada ou em ato separado. Explico para vocês. O administrador da sociedade e empresário da forma limitada poderá ser sócio ou não. Poderá ser uma pessoa ou mais de uma pessoa. Então, significa que a administração poderá ser conferida por mais de uma pessoa. E essa escolha do administrador deverá estar constando dentre todos os requisitos, dentre todas as formalidades do contrato social. Se não estiver, por obrigação, deverá conter, então, essa designação de administrador em ato separado do contrato social. E isso é o que nos diz o artigo 1060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. 1062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Significa que, com a investidura dessa pessoa no cargo de administrador, necessariamente ele deverá assinar a sua posse no livro próprio, que trata-se, que é chamado de livro de atas da administração. Parágrafo 1º. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. Significa que o administrador dessa limitada escolhido terá 30 dias aí para fazer essa assinatura, tá? Se ele não assinar, ele será então destituído do cargo e esta escolha será sem efeito. Parágrafo 2º. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer que seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão. Pessoal, o parágrafo 2º nos diz que 10 dias após a assinatura do termo da escolha, do termo de aceitação de administrador judicial da limitada, esse administrador deverá aí requerer que seja averbada na junta comercial todas aí as suas documentações que o reportem como administrador daquela empresa, e nessas documentações deverão aí conter seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, exibição de documento de identidade, o ato da assinatura, a data da nomeação e o prazo da sua gestão, o prazo em que essa pessoa figurará aí, então, como administrador desta limitada. O administrador ele poderá ser destituído do cargo, pessoal. Significa que ele pode ser retirado, tá? Em qualquer tempo ou ainda pelo final do prazo de gestão. O que significa? Significa que todo administrador deverá cumprir a sua função num prazo determinado, no contrato social ou em ato separado. E ele poderá deixar de ser administrador judicial ao final desse prazo ou ainda quando ele for destituído. E essa destituição poderá ser a qualquer tempo. Nós temos aqui uma exceção quando se tratar de administrador sócio. Administrador sócio só poderá ser destituído do cargo
com a votação mínima dos sócios que componham juntos 2/3 do capital social. Artigo 1066. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular ou pelo término do prazo, se fixado no contrato ou em ato separado, se não houver recondução. Parágrafo 1º. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes, no mínimo a 2/3 do capital social, salvo disposição contratual diversa. Então, o artigo 1063, do Código Civil trata justamente da destituição do cargo do administrador da limitada, que eu acabei aqui de explicar para vocês. Parágrafo 2º. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente, mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes ao da ocorrência. Assim como o registro da nomeação deve ser averbada, o registro da destituição também deverá ser averbada na junta comercial no prazo aí de 10 dias contados da data desta destituição. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º, pessoal, trata da renúncia. Significa que o administrador pode renunciar ao seu cargo. A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade, desde o momento em que se toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante em relação a terceiros após a averbação e publicação. Então, significa, pessoal, que o administrador ele pode aí fazer a renúncia do cargo de acordo com o que nos diz o parágrafo 3º do artigo 1063. Administrador judicial, era isso que eu queria tratar com vocês. Vamos, então, continuar o nosso estudo de limitado com o Conselho Fiscal. Artigos 1066 a 1067 são aqueles que disciplinam o Conselho Fiscal das sociedades limitadas. Só é viável que exista um Conselho Fiscal dentro da limitada se esta tiver um número excessivo de sócios. Tá? Uma sociedade limitada composta aí por 1, 2, 3 sócios não necessita que exista aí o Conselho Fiscal, não necessita que exista essa formalidade. Artigo 1066 começa a tratar então aí dos pontos mais importantes do Conselho Fiscal. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal, composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual prevista no 1078. Pessoal, o caput do 1066, ele trata então do quê? Da composição do Conselho Fiscal, e ele deve ser decorado por vocês. Então, o Conselho Fiscal, ele é composto por no mínimo 3 membros. Cada membro tem um suplente. Essas pessoas poderão ser sócias ou não dessa limitada e devem necessariamente ser residentes no país, tá? E deverão ser eleitas na Assembleia Anual da limitada. Parágrafo 1º. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no parágrafo 1º do artigo 1011, os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, os cônjuges ou parente destes até 3º grau. Parágrafo 1º, então, do 1066, trata das pessoas que são impedidas de fazerem parte do Conselho Fiscal. Parágrafo 2º. É assegurado aos sócios minoritários que representem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o seu respectivo suplente. Regra importante aqui no parágrafo 2º do artigo
1066 do Código Civil, que trata justamente de um benefício que é trazido por lei para os sócios minoritários da sociedade limitada no que diz respeito aí ao Conselho Fiscal. Pessoal, vocês sabem que a administração, que a atividade empresarial, ela é direcionada por aquelas pessoas que tenham a maior quantidade de cotas, ou seja, a vontade delas sempre vai prevalecer. Só que, para que esses sócios minoritários não sofram aí nenhum tipo de prejuízo, a lei confere a elas aqui esse privilégio de justamente poder escolher uma pessoa que poderá compor um dos membros do Conselho Fiscal. Sócios minoritários são aqueles que representam pelo menos 1/5 do capital social. Artigo 1011, tratando ali para vocês darem uma recordada, aqui o artigo 1011 tratado no parágrafo 1º do 1066, que são aquelas pessoas que são inelegíveis. Vamos lá, vamos recordar. Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou ainda enquanto perdurarem os efeitos da sua condenação. Pessoal, parágrafo 1º do 1011 também tem que o quê? Decorar. Fala que quem são as pessoas que estão impedidas de serem administradores de uma sociedade. Não tem jeito, pessoal, tem que saber, tem que decorar. São todas essas pessoas aqui, mas essas que falam no 1066, tá? Artigo 1069. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, aos membros do Conselho Fiscal incumbem, individual ou conjuntamente, os deveres seguintes. Então, pessoal, o 1069 do Código Civil, ele trata dos deveres dos membros do Conselho Fiscal e que esses deveres aqui não estão estipulados aí no contrato social. Número 1, examinar pelo menos trimestralmente os livros e papéis da sociedade e o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas. 2. Lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos exames referidos no inciso 1 deste artigo. Examinar no mesmo livro e apresentar à Assembleia Anual dos Sócios parecer sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 4. Denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade. Convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes. E, por fim, praticar durante o período da liquidação da sociedade os atos a que se refere este artigo, tendo em vista as disposições especiais reguladoras da liquidação. Pessoal, artigo 1069, então, ele trata dos deveres específicos dos membros do Conselho Fiscal e não tem outra solução para a prova de vocês, a não ser, de novo, saber todos os incisos desse artigo 1069, porque é assim que ele vai cair na sua prova.
Então, essas são as primeiras considerações sobre a sociedade limitada. Esse é o primeiro módulo de sociedade. Vamos então para um segundo módulo, avançando na matéria. Foi feita essa divisão para que o tema não fique muito longo, muito cansativo para vocês. Então, encontro vocês na segunda parte do estudo sobre sociedade limitada. Até mais!